Pessoal, meu nome é Amanda Pichantecosta, estou aqui do canal Orientação do Alto e eu estou trazendo algumas informações sobre algumas constelações e algumas estrelas fixas, né? Quando a gente tem algo evidente no nosso mapa, assim, conjunto com uma estrela fixa de uma constelação, a tendência é que de alguma forma a gente vivencie esse mito, essa história, em alguma área da nossa vida, né? Dependendo da conjunção, do grau de importância desse astro, o ascendente, né? O cúspide de casa, a gente pode estar vivenciando alguns mitos. E quando a gente conhece, fica muito mais fácil se libertar também, né, dos malefícios, porque muita gente fala, nossa, eu não tenho nenhuma estrela fixa no meu mapa. Às vezes você pode agradecer, porque as estrelas fixas não são muito fáceis, né? Embora elas tragam ali uma narrativa forte de algum mito, alguma questão evidente, né, marcante, mas a maior parte ela vem também com alguma conta a ser paga, né? Alguma relação assim de dificuldade. Então eu vou tentar descrever aqui e tentar cuidar também com o uso das palavras, porque a anterior eu acho que eu acabei falando muita coisa ali. Graças a Deus tá tudo tranquilo com o vídeo por enquanto, né? Mas hoje eu vou falar sobre a constelação de Sagitário, que é muito confundida com a constelação do Centauro, né? Então a gente vai ter algumas relações com o tal do Quíron, com o Sagitário, o que que é um, o que que é outro. Eu pesquisei, estudei, e até agora eu não cheguei numa conclusão exata, para ter certeza, porque quem estuda mitologia sabe que a gente vai ter várias versões de uma mesma história, dos mesmos personagens, a gente vai ter algumas versões diferentes. Então, para alguns, Sagitário é o Centauro e ele é o Quíron, né? Para outros, a constelação de Sagitário foi criada pelo Quíron para auxiliar numa jornada um outro herói. É, então, a gente vai ter algumas contradições, tá? Ficou bem empatado, digamos assim, né? Nos sites em português é muito claro dizerem que Sagitário é o Quirón e pronto, né? Numas pesquisas em outros idiomas, então fica um pouco mais dividido as opiniões. Mas, enfim, né? Meu objetivo, a princípio, era pesquisar sobre a estrela Nunki, que também é chamada de Pélagos, que fica a 12 graus e 23 minutos de Capricórnio. Então, eu vou falar um pouco específico dessa estrela, mas essas definições elas podem abranger também outras estrelas dessa mesma constelação, porque o mito é vivenciado de formas diferentes, né? E, o que mais evidencia o significado de uma estrela é a constelação pela qual ela faz parte, né? Então, conforme foi o mito, a história daquela constelação, a gente vai ver semelhanças e esse significado sendo manifesto no significado dessas estrelas. E a maior parte dessas estrelas, elas não vão ter uma definição própria, elas vão puxar significado da constelação mesmo, entendeu? Só que de formas diferentes. Então, tem que ter uma noção simbólica, tá? Eu vou tentar ajudar vocês a construir esse tipo de raciocínio para que vocês possam também estudar por conta, porque a gente, no Brasil aqui, a gente tem uma mania de ter sido educado daquela forma muito é, é, pronta, né? A gente passiva, então a gente senta na carteira, copia e escuta. Então não tem esse hábito de ensinar a fazer pesquisa, a de ter um estudo mais autônomo, mais por conta. E algumas pessoas nascem com isso, outras não, outras têm que aprender, então tá tudo bem. Então eu vou tentar dar algumas dicas aí para vocês pesquisarem também, tá? Mas de qualquer forma, essa relação de Sagitário, a gente vai ter do latim, que significa arqueiro. E essa constelação, ela pode se dividir em duas, como a próprio Sagitário em si, que é o centauro, que é um centauro, né? Que está com um arco ali, e a parte da flecha, tá? Eu vou falar mais da relação do centauro, do arqueiro, que é o Sagitário. Em latim, Sagitário significa arqueiro. E eu não vou falar tanto assim da flecha, mas eu vou falar algumas coisinhas da flecha, tá? Então, assim, a gente vai ter a origem da palavra, né? Algumas palavras, outras palavras parecidas, né?
No alemão, a gente vai ter Schutz, Schütze, aí deriva do inglês shooter, chase, archer, que tem relação com perseguir, arqueiro, atirador, a própria relação de proteger ou defender, né? Que tem relação também com sagacitus, é o sagire, que é o sagaz, né? Que tem relação com to seek and to seek to know, ou seja, procurar, né? É, procurar no sentido de procurar um objeto, procurar alguma coisa, né? E procurar o conhecimento. São coisas que a gente já vê na própria relação do que significa o signo de Sagitário, né? Embora a gente tenha que deixar muito claro que constelação para o zodíaco tropical não tem mais relação com os signos. Então, os signos já estão desvinculados da constelação. Embora a gente vai ter essa mesma constelação se estendendo por parte do signo de Capricórnio já. Então, essas estrelas assim que estão evidentes no signo de Capricórnio, elas podem ter um pouco dessa característica de Sagitário, de ser um buscador, né, de ir atrás, de defender, de proteger. E algo que a gente encontra de muita semelhança que a gente vai ver em relação ao mito, que é o signo de Capricórnio exalta Marte, que é o guerreiro, né? Então, Sagitário também tem a ver com Artemis ou Diana, que são as deusas da caça, né? E que inclusive caçam com arco e flecha, porque tem toda essa relação dessa agilidade. E muitos arcos e flechas também são envoltos em veneno, né? E quando é uma caça até mais bruta, né, que não vai consumir aquela caça, quando tem relação com guerras, muitas vezes, né? Esse veneno, gente, ele vai direto para a corrente sanguínea. E Sagitário, ele rege, o signo de Sagitário, ele é regido por Júpiter, e Júpiter e Sagitário, né, eles têm regência das coxas, do quadril, das ancas, mas também que tem relação com sustentação, tá? Músculos no geral, que sustentam os ossos, né? E também tem relação de reger o fígado, que faz o filtro ali das toxinas do sangue. E como esse veneno vai para a corrente sanguínea, ou as pessoas que bebem muito estão se intoxicando também, o fígado é o que mais vai ter alguma dificuldade ali, e a pessoa pode até ter uma hepatite, alguma questão assim, que na verdade, né, é uma relação própria de uma falência do fígado, um adoecimento do fígado, ok? Bom, a estrela que mais tem significados, assim, que eu encontrei, de definições, e de simbolismo, é essa Nunki Pélagos, que fica a 12 graus e 23 minutos de Capricórnio, tá? Ela é de natureza sigma, tá? Então, ela não é a alfa. A alfa é a Rukabat, que fica no joelho do cavalo, que está a 16 graus e 38 minutos de Capricórnio. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo de todas as estrelas e o grau que essas estrelas estão dentro dessa constelação, tá? Então, vai estar aqui na descrição do próprio vídeo, tá? E essa Nunki é a estrela da mão que puxa a flecha. Então, a gente vai ter o Sagitário, né? Então, essa mão que está puxando a flecha é essa Nunki, ok? Para Ptolomeu, sobre essa constelação, ele fala que a ponta da flecha tem natureza de Marte e Lua, todas as outras têm um pouco de Júpiter, e as da mão vai ter um pouco de Marte, as do peito e costas vão ter um pouco de Mercúrio, e a dos pés, além de Júpiter, também vão ter um pouco de Saturno, tá? As definições mais interessantes aqui são de Manilos, tá? Manilos foi provavelmente, né, um astrólogo romano, é o que mais se tem de consenso, mas não tem muita certeza. Talvez, inclusive, ele até usasse pseudônimos, e tenha sido confundido com outros autores, do século I depois de Cristo. Então é muito, muito antigo, tá, gente? E é muito comum que a gente não tenha muita informação precisa dos astrólogos de um período muito antigo, porque vai se perdendo o conteúdo.
vai se perdendo conteúdo, livros e, e assim por diante. E muitos usavam também essas relações de pseudônimos, né, outros nomes, então fica bem confuso, para falar bem a verdade, né? Bom, Manilus fala mais ou menos o seguinte, né, que quando a parte dianteira de seu manto se erguer, corações renomados na guerra o conduzirá o conquistador, celebrando grandes triunfos à vista de todos, construirá muros altos em um momento e depois destruirá, né? Então a gente vê assim uma pessoa grandiosa, de histórias grandiosas, né? Animadores, assim, grandes líderes, que vai ter realmente grandes triunfos, vai conseguir conquistar coisas e bem direcionado, uma mente bem firme, né? Que de certa forma pode mudar de ideia, mas de qualquer forma vão ser coisas assim grandiosas, né? E reconhecidas pelo público, porque às vezes para a própria astrologia a gente tem grandes realizações, mas nem sempre essas grandes realizações são vistas ou são reconhecidas. E aqui ele demonstra que sim, terá reconhecimento dos outros, né? Se com fortuna e sucesso, muita inveja, né, autoinveja, e marcas em suas feições, que é a desfiguração. Então, a pessoa pode, sim, de fato, ter essa relação de grandes conquistas, grandes fortunas, mas alguma aparente desfiguração facial e um sentimento ruim consigo próprio, não conseguindo assumir essa vitória, né, essas conquistas. Nunca nada vai estar satisfeito para si mesmo. E ele fala isso se referindo principalmente ao Aníbal Barca, que do latim é o tal do Hannibal. Barca pode ser traduzido como raio também. Então a gente vê um pouquinho do guerreiro, né, um pouquinho marcial, e de fato foi uma figura, um general, bem marcial, né, que viveu ali, né, por volta nasceu em 247 antes de Cristo, né? Foi um general e estadista também, tá? Da civilização de Cartago. E é muito interessante porque é uma região. Eu vou até compartilhar aqui para vocês. Deixa eu abrir, porque eu me perdi, esqueci de abrir, mas está aqui. É uma região uma civilização que lutou muito contra Roma, né, por conta de territórios, obviamente. E o Aníbal, ele cresceu, criado principalmente por seu próprio pai, que o ensinou muito sobre táticas de guerra, de ataque, inteligência, estratégia, e enfim, né? E cresceu nutrindo ódio, né? Ali a Roma e aos estadistas no geral. Então, assim, não confie em seu próprio governo e muito menos em Roma. Então, ele cresceu querendo cumprir com a missão que o pai não conseguiu terminar, né? Que seria tomar é, o terreno ali, a região de Roma. E Roma estava tentando conquistar mais territórios, né? E, e Cartago ali tentando conter isso, porque eles tinham que pagar tributos, impostos e coisas assim. Então, isso prejudicava muito, obviamente, todo mundo, né? E como Roma tinha um grande domínio marítimo ali das navegações, tanto que conseguiu as ilhas e durante essas várias e milhares de guerras púnicas, gente, só explicando aqui bem brevemente, a gente vai entrar um pouquinho na história, mas eu não vou falar sobre toda a história de Roma, nem sobre toda a história desses povos, tá? É só para a gente entender a personagem aqui que o Manilos descreve como sendo um grande exemplo dessa constelação de Sagitário, principalmente da estrela Nunqui, ok? Então, tiveram várias guerras púnicas aqui nessa região e até as ilhas. Um lado ficou para ficou para outro. Enfim, eu não vou entrar nessa parte tão detalhada, né? Mas o Aníbal, ele teve cresceu com toda essa relação, ele foi um grande estrategista, né? Um general estrategista muito grande e conduziu uma tropa gigantesca
que como eles não podiam entrar pelo mar, porque Roma já tinha esse domínio marítimo muito grande, eles resolveram dar toda a volta aqui, gente, e ir por terra, né? Então eles deram toda a volta aqui por terra, para tentar chegar em Roma com eles despreparados ali, né? E bom, ele atravessou toda essa península ibérica, né, para chegar a Roma e passou por grandes montanhas cobertas com neve. E outro detalhe também é que ele não foi só com tropas de pessoas, ele foi com cavalos, ele foi com elefantes. Então, a gente vê a relação também de animais de grande porte, de, entre aspas, aqui bestas, né, como é descrito por alguns historiadores, para tentar atacar de alguma forma uma estratégia diferente também de assustar, né, os outros adversários ali. Eu tenho que cuidar muito com as palavras, então eu fico um pouco travada, tá, gente? E, gente, elefante. Quando eu vi que ele fez, gente, ele foi com elefante. Eu fiquei em choque com isso. E atravessou essas montanhas que vão ficar aqui mais ou menos nessa região. Agora eu não me recordo dos nomes, tá? Eu sou ruim em história, e geografia. Sou péssima, eu sou astróloga, tá, gente? Eu nasci para ver para as estrelas, não para ver aqui na Terra. E e aí ele, claro, obviamente perdeu vários homens, vários elefantes ali, tinha terrenos íngremes, assim, penhascos e neve, frio, e logo depois deles saírem dessa montanha, é claro que conforme ele foi passando aqui, como ele tinha muita habilidade de oratória, ele foi conquistando muitos guerreiros para lutar com ele contra Roma, né? Então ele tinha uma habilidade fantástica e também para conseguir conquistar, dominar esses animais ali, né? E aí, depois de passar esse cadeia de montanhas, ele tinha que motivar o pessoal também para continuar ali, porque era o caminho em si foi muito perigoso. Eles passaram por tribos bárbaras, conseguiu fazer as tribos lutarem a favor dele também, muita coisa. Eles passaram por um pântano. E nesse pântano, vários pegaram infecções, mas ele também pegou, o Aníbal pegou infecção e começou a ter muitas febres e dores, principalmente em seu olho direito, que estava infeccionado, e ele que estava cansado daquilo, ele arrancou o olho dele fora e tacou na fogueira. Então ele foi um grande exemplo, assim, uma pessoa muito, né, forte, digamos assim, meio intenso, né? E conseguiu chegar até Roma, mas não conseguiu derrotar em si Roma. É uma história muito longa, tiveram várias batalhas. Isso tem na parte de história para quem tiver interesse de estudar. Tem vários videoaulas, tem vários conteúdos, né? É muito interessante, mas eu não preciso disso tudo, desses detalhes aqui para a gente entender. Que, como ele tinha habilidades militares, né? Ele era um grande estrategista, foi um grande estadista depois que ele foi convocado de volta para Cartago, né? Cartago. Eu falei errado, meu marido morreu de dar risada, agora eu nem sei mais como que é certo, porque ele é historiador, né? Ele teve essa habilidade de oratória, de conquistar os povos, de chamar ele para lutar junto com ele, também com os animais, né? Animais de grande porte, que são selvagens, é, incansável, para ele nunca nada estava bom. Tem até uma frase muito famosa do Marbal, que foi o chefe de cavalaria dele, que ele fala assim: os deuses não presenteiam todos os dons. Você sabe como vencer uma boa guerra, mas não sabe como aproveitar essa vitória. É uma frase muito célebre, e famosa, que eu não conhecia, mas dizem que é muito famosa. Passarinho cantando aqui. E, e de fato, né, essa estrela, essa constelação vai trazer isso. A pessoa realmente consegue conquistar. Ele teve estátuas, né? Tem até fotos da estátua dele aqui. Vou tentar mostrar para vocês. Espero que tenha mostrado. Tá mostrando aqui. Tem várias estátuas e pinturas dele, né? Ele perdeu o olho direito e de fato foi uma pessoa marcante na história, mas para ele em si, insatisfeito. E dizem até que ele tirou a vida com veneno, né? Porque ele já estava cansado de ser perseguido pelos romanos, não sabia mais para onde fugir e estava velho, exausto e resolveu colocar um fim naquilo, né? Então, de fato,
é uma história muito forte, né? E a gente vai trazer toda essa relação dessa história para o significado da constelação, né? E para a estrela Nunki, que fica aqui, ó, gente. Como eu falei, perto da mão ali onde está puxando o arco, tá? A alfa dela é a Rukbat, lembrando que a estrela alfa sempre é a mais importante, a mais forte, a mais brilhante, né? Essa aqui é só uma sigma, ok? Dá para ver aqui. Então, a gente vai ter relações como o domínio sobre os animais, né? Até pela própria mistura do centauro ali, mas a gente vê essa relação de facilidade com os cavalos, com os elefantes também, né? E convertem tanto homens quanto animais para suas batalhas, né? Tem essa relação com é, o arco e a flecha, a caça, né? A agudez do intelecto, rapidez de movimento, espírito infatigável, incansável, porque ele durou, sabe quanto tempo que ele ficou nessas batalhas todas? 15 anos. Ele demorou 15 anos para chegar até Roma. Gente, 15 anos. Imagina você passar 15 anos da sua vida. Você tem preguiça de passar 4 anos numa faculdade, quem dirá 15 anos ali para chegar numa batalha. Caraca, assim, só de pensar nisso eu já estou exausta e cansada. Então, é um espírito infatigável, assim, obstinado, determinado ali naquela relação. 15 anos, gente, 15 anos. Enfim, também pode trazer honestidade, otimismo, uma mente religiosa, orador autoritário, né? Tanto em negócios quanto política, quanto assuntos estrangeiros e religiosos também, tá? Interesse em viagens longas, tanto aviões quanto navios. Antigamente era tudo de navio, tá, gente? A não ser quando ele faça essa viagem 15 anos a pé, né? Com uma tropa, elefante e cavalo. Mas fora isso, era tudo de navio. E o próprio fato dele ter tomado a iniciativa de ir a pé por terra e não por mar, já chamaram ele de maluco. Então, imagina todos os percalços e toda a situação que ele passou, né? Não é fácil, não. Que mais, gente? A relação toda da possibilidade de envenenamento, né? A gente tem que lembrar que quase toda estrela fixa vai falar disso. Aqui a gente vai ter essa manifestação do mito, tanto pelo próprio veneno de flecha, quanto bebida, excesso de trabalho ou excesso de prazer e diversão, que no caso é o álcool, ou estresse, tudo vai sobrecarregar o fígado, que tem toda a relação com Júpiter, que tem toda a relação com Sagitário, mas principalmente essa constelação está em Capricórnio, tá? Está em Capricórnio, ok? Não se esqueçam disso. É, ele também talvez tenha, né, dado um fim lá com o veneno, então também tem essa relação, mas para a gente colocar num contexto prático, você tem essas estrelas, tem alguma estrela que tenha essa relação do envenenamento? Tome cuidado, é muito simples, tome cuidado com medicamento, não tomar excesso de medicamento, né? Qualquer coisa, bebe bastante água para não sobrecarregar o fígado, para dar uma limpada. É, cuidar, tá? A maior parte é cuidado, porque hoje em dia a gente não tem mais tantos perigos como a gente tinha antigamente, né? Nossos perigos mais são com questões do nosso dia a dia. Então, observe seu dia a dia e quais são as possibilidades ali do que você está consumindo, tá? Porque a maior parte é erro próprio. Bom, só para finalizar aqui, eu vou passar para vocês algumas definições. É, Aqui tem mais desenhos da constelação de Sagitário. Ela fica entre o pequeno microscópio, o telescópio, a Corona Australis, né, que é a constelação da coroa. É, Aqui a gente vê outro desenho também. Eu esqueci de pegar as fontes para vocês, né? Aqui é da coroa. Ela só tá de um lado para o outro. Esse era o brasão, gente, o brasão, o símbolo que o povo do Aníbal usava, né? Parece um mercúrio. Eu achei legal e resolvi salvar para mostrar para vocês. É, Outra coisa aqui que a gente vai ter bem interessante são algumas definições do Vivian Robson.
que foi um astrólogo e escritor do final do século XIX, começo do século XX, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no próprio site de onde eu tirei as informações, que é aquele site famoso Constellations of Words, tá? Eu consegui colocar ele branco porque eu tava ficando cega, né? Eu vou traduzir bem rápido, tá, gente? Pra gente não ficar também no blá blá blá. Vocês vão ter essas informações no próprio site, constellationsofwords.com/Nunki, que é essa estrela, tá? Então, essa estrela, principalmente, que fica a 12 graus e 23 minutos de Capricórnio, que vai ter esses significados. Mas as outras também vão ter alguns, tá? Então, com o Sol, vai ter uma posição pública influente, favorável para questões domésticas e familiares, que como a gente vê também, só explicando, né? Ele foi um estadista depois muito influente, ele conseguiu também, enquanto general, ser muito influente. Então, ambas figuras públicas e muito influentes. E como ele servia à pátria, pátria, gente, vai ter um simbolismo de família, de coisas domésticas e também mulheres, tá? A mulher é o lar, ok? A esposa, a mulher é o lar, é a casa. Tanto que para você construir uma casa bem aconchegante, você tira as medidas da mulher e faz proporcionalmente uma casa. É bem interessante isso. Com a lua, né? É, é escritor de sucesso em ciência, filosofia, educação, agricultura, questões de religiões não ortodoxas, né? Derrotar seus inimigos, muitos amigos e doenças de natureza saturnina. Com Mercúrio, grande posição no governo, um crítico popular, riquezas, ansiedade devido a doenças da esposa ou mãe, que é aquilo que eu falei do governo, da relação como ele colocava, como se ele tivesse realmente casado com o governo, casado com sua civilização, o seu país, né, e com as ideias ali, e ao mesmo tempo ele não confiava muito bem nos seus governadores, né, seus governantes. Com Vênus, o coração rege a cabeça, né? Favores do sexo oposto e muitos amigos. Com Marte, reservado, diplomata, mente forte, corajoso, energético, sempre direto, né? Assertivo, falsos amigos e favorável para ganhos. Com Júpiter, diplomata, mente filosófica, escritor, eclesiasta ou preferment legal, não sei o que é isso, preferment. Com Saturno, pensador, reservado, autocentrado, o sucesso é entregue, é recebido depois dos 50, a ambição através dos inimigos, perigo de desgraça, riquezas no final da vida, problemas com os parentes, com os pais, né? E o casamento é mais favorável mais tarde na vida, né? E geralmente, pelo menos, tem um filho. Com Urano e Netuno, gente, aí a gente vai ver bem difícil, mas às vezes tem, tá? Orgulho, orgulhoso, indestrutível, agressivo, posição de governo alta ou de negócios, desgraça precoce, especialmente com mulheres, favorável para casamento na idade mais mediana, né? Na fase adulta. Ganhos e perdas acidentais, de repente, né? Muitos amigos e uma morte natural. Com Netuno, muito interesse em ocultismo, ok? Em coisas mais mágicas, riquezas, fortunas, grandes preocupações, alguns desentendimentos familiares, derrota seus inimigos e também tem uma morte natural numa idade mais avançada. São essas definições do astrólogo Hobson, escritor, né? Vivian Hobson, final do século XIX, começo do século XX, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês dessa estrela, principalmente, Nunki, também chamada de Pélagos, que fica a 12 graus e 23 minutos de Capricórnio. Mas a gente vai ter também, gente, essa constelação se estendendo de uma forma bem grande, tá? Ela vai começar aonde Capricórnio e ela vai até 25 de Capricórnio, tá? Isso não quer dizer que todo signo de Capricórnio vai ter o significado dessa constelação, tá? É mais em relação a essas estrelas
e esses graus que eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam compreender melhor. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Me fala também outras estrelas e constelações que você gostaria de ver, que eu fale sobre. Não prometo que eu vou fazer de todas, mas de algumas. Então, deixa sugestões aqui. Ah, lembrando também, gente, que muita gente coloca a constelação do Centauro ou do Sagitário como Quirón, mas a constelação do Centauro, gente, ela é uma constelação que não tem tantas estrelas em evidência assim, mas tem uma que é muitíssimo importante, que é a Tólima, que também vai dar uma relação de uma facilidade com animais, pode ser que seja até veterinário, mas tem coisa aí nessa estrela que é bem importante, e também tem um pouco dessa vibe de Quirón, de sabedoria, de buscar conhecimento, de buscar a verdade, de auxiliar com cura, também como a de Sagitário, cura natural, de filosofia, de buscar conhecimento, estratégia, e sempre muito direto, sempre muito em frente. Então, são simbolismos muito ricos, né? De muita coisa. Então, eu tô falando, e a gente não esgota o simbolismo. A gente tem que ter uma mente treinada para isso, da gente derivar o significado, derivar o simbolismo dentro das informações que a gente tem, ok? Enfim, eu vou ficando por aqui porque já está bem longo. E até a próxima constelação, estrela ou vídeo. Se você gostou, curte, comenta, se inscreva, compartilhe, etc, etc, etc.